Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Aleluia! Graça e paz, amados. Estamos de volta para continuar o nosso estudo do Salmo 23. Você tem sido abençoado com a meditação desse salmo? Queridos, eu tenho sido abençoado demais, amém? Eu espero que você esteja como eu, alegre, satisfeito por poder receber dessa palavra, da experiência de um pastor natural, um pastor real, que trouxe isso para a nossa revelação, para o nosso melhor entendimento do que é um pastor, que é o bom pastor, que é o nosso Senhor. Aleluia! Nós estamos no Salmo 23, no versículo 3. Na ministração passada eu falei da parte A do versículo, onde diz que Ele refrigera-me a alma. Aleluia! É bom saber, queridos, que nós, se tivermos uma situação para vencer, o nosso bom pastor vai nos refrigerar. Ele vai trazer alívio, ele vai nos tirar, vai nos desvirar. Aleluia! Se você não assistiu a ministração passada, pega lá no YouTube, no canal do Verbo da Vida Lapa, para você ser ainda mais abençoado. Amém? E eu vou falar hoje da parte B do Salmo 23, verso 3, onde ele diz, Davi, a ovelha de um bom pastor. Ele era pastor de ovelhas, mas por ser pastor de ovelhas, ele aprendeu como é que a ovelha se sente. E ele sabia, e ele se sentia como uma ovelha aos cuidados do Senhor, que era o seu pastor, que é o nosso pastor, e por isso ele disse lá no versículo 1, que nada o faltaria. Aleluia! É bom demais, né? E ele diz aqui no versículo 3, na parte B do Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha que coisa boa, saber que ele nos guia nos bons caminhos. Aleluia! Sabe que esse estudo foi baseado no estudo de um homem, de um pastor que cuidou de um rebanho de ovinos, que é o grupo das ovelhas, e ele pôde, por ser um homem de Deus, ele fez esse paralelo que tem sido tão bom, até porque a palavra de Deus nos compara e nos associa ou faz uma referência do ser humano às ovelhas. O próprio Senhor, eu falei isso na primeira ministração, se você não viu também pegue lá, assista no YouTube, você vai ser muito abençoado, amém? Ele nos chama de ovelhas, e é muito paralelo entre situações que a ovelha vive e podemos trazer o paralelo para a nossa vida no dia a dia. Por isso está sendo tão bom esse salmo. Eu leio sobre a ovelha e penso em mim. E eu quero que quando você ouvir falar da ovelha, vai pensando em você, porque isso vai te abençoar. Amém? Aleluia! As ovelhas, elas são animais que seguem hábitos bem rígidos, ou sempre fazem o mesmo caminho, têm o mesmo hábito consistentemente. Isso é bom? De certa forma é bom, mas não pode ser de tal forma que não possa ser guiado pelas veredas da justiça. É bom ter consistência, mas se a consistência está indo por um caminho ruim, não se torna mais positivo. Aleluia! Se deixar a ovelha, esse pastor de ovelhas, ele diz que se deixar a ovelha, e Davi sabia disso quando escreveu esse salmo, se deixar a ovelha por si mesmo, solta no campo, ela sempre vai fazer o mesmo caminho. Ela sempre vai andar na mesma direção. Por quê? Porque aquilo para ela é segurança. Só que ela vai andar tanto naquele caminho que até o caminho vai ficar gasto. Até vai fazer uma trilha no meio daquele caminho. E certamente onde eles vão passando vai trazendo até danos à pastagem. Eles vão pastar a ovelha, o bicho, sempre vai pastar nos mesmos lugares, até que ela não vai procurar um outro lugar. Só que se fizer isso, vai chegar uma hora que a própria região onde ela está habituada a pastar vai acabar com o pasto. Aleluia! Sabe que é outra coisa. E se ela vai sempre no mesmo lugar, como eles são animais,
eles vão fazendo as necessidades no próprio local, ali onde estão se alimentando, e daqui a pouco, aonde eles estão se alimentando, está contaminado e poluído de vermes, parasitas e outros males. Aleluia! Os melhores rebanhos do mundo, se não forem cuidados, já foi historicamente visto isso. Grandes rebanhos que eram muito bons, mas que foram soltos no mesmo lugar, não se fazia rodízio dos pastos, eles se tornaram terríveis, se deterioraram, e rebanhos ficaram fracos e até perderam valor por causa disso. Aleluia! Por causa da má administração, da má gestão, da má liderança, do mau pastoreio. Por ignorância, por falta de conhecimento, não importa como. E a notícia que se tem na história é que nas regiões como Espanha, Grécia, África, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, que tem grandes rebanhos, pastores que tinham tudo para estar num resultado muito bom, muitas vezes acabam caindo no prejuízo, porque tinham grandes lugares, grandes pastagens, mas porque foram mal cuidados, foram sendo reduzidos, até o ponto quase que não tem lugar para criar ovelhas nesses lugares. Aleluia! Também outra coisa, muitas ovelhas pastando no mesmo lugar, acaba rapidamente desgastando aquele lugar. E até elas vão comendo tanto que até às vezes come a raiz daquela erva que está no campo. Aleluia! E isso acaba fazendo com que daqui a pouco elas vão passar fome. Agora, uma coisa que precisamos desmistificar, algumas pessoas pensam, não, qualquer animal você solta no campo, onde quer, e ele vai se dar bem. Talvez seja para alguns animais assim, mas para a ovelha não. A ovelha não pode viver em qualquer lugar. Ah, não solta aí, qualquer coisa que tiver para comer, ela come. Não, ela pode até comer, mas não necessariamente isso vai trazer saúde para ela. Não vai trazer alimento suficiente necessário. E Davi, como pastor de ovelha, ele sabia, ele já tinha aprendido como é que a ovelha deve ser tratada. Como é que a ovelha, porque ele era pastor, mas quando ele estava dizendo que o Senhor o guia pelas veredas da justiça, ele estava falando em relação ao Deus, o pastor dele, mas ele sabia que o pastor deveria conduzir a ovelha para o caminho que está ao alimento adequado, para que ele possa, o rebanho, se alimentar e permanecer saudável. Aleluia! Sem sombra de dúvida, queridos, eu creio que Davi sabia que para um rebanho crescer, se fortalecer, era necessário seguir o caminho ou deixar ser guiado. Porque se ficasse no mesmo caminho sempre, ia marcar a terra, ia fazer lá aquela trilha e o alimento não seria suficiente ou não seria adequado, até por causa dos vermes, como eu falei, e das parasitas e tudo mais. Aleluia! É preciso ter cuidado. Aleluia! Para que o rebanho fique firme, para que ele fique forte, para que ele fique, porque se deixar só, ele vai talvez se juntar e ficar num lugar que não é bom. Aleluia! Muito bom a gente ouvir falar sobre ovelha, né? Porque a gente começa a pensar sobre nós mesmos. Agora, sabe que muitas vezes é o próprio pastor que não é correto e ele tenta abusar da terra. Só que isso vai acabando no momento de chuva, se a vegetação é muito rala, pode até haver erosão, porque a chuva vai tirando aquilo que sobra. Por isso que é bom ter um bom pastor. Aleluia! Para que a ovelha não fique maltratada, comendo sempre no mesmo lugar, não fique cheia de parasita, não fique infestada por todo tipo de mal e acabe morrendo, acabe sofrendo e não produzindo o que pode, nem tendo a saúde que pode ter. Aleluia! Diga assim, Deus é bom. Sabe que quando isso acontece, quando há um mau cuidado, a terra fica improdutiva, o animal fica fraco, o resultado para o pastor é ruim. Então um bom pastor, ele também tem que olhar a sua reputação. Porque se um pastor se diz um bom pastor, ele tem que cuidar bem do seu rebanho. É muito mais inteligente cuidar do que deixar o rebanho solto. Aleluia! E não só pensando no bem-estar da ovelha, mas ele vai pensar também no nome dele como Criador. E o nosso Deus é um bom pastor. Ele não é que ele está preocupado se pessoas vão elogiá-lo ou não, mas por ser um bom pastor, ele vai ensinar ou vai guiar as ovelhas, mesmo que elas tenham que se desviar dos seus hábitos tradicionais.
que são maléficos, que trazem danos e trazem malefício a elas mesmas. Então ele vai ensinar novos caminhos, novas direções, para que a ovelha possa se alimentar sempre bem. Aleluia! E a melhor forma de fazer isso é rodízio do pasto. É levar um tempo para um lugar, depois outro tempo, porque se deixar muito tempo no mesmo lugar, vai faltar. Não vai ser suficiente. Aleluia! Periodicamente, um rebanho, um bom agricultor, aliás, um bom criador sabe disso. Ele vai dar o alimento, depois vai dar o alimento, sempre o bom alimento. Aleluia! Diga assim, Deus é bom. Aleluia! Porque previne a fraqueza, previne contra parasitas, enfermidades, como eu falei. Então tem que ter um plano. Sabe que Deus tem um plano para a sua vida? Sabe que nós não acontecemos por acaso? Nós não estamos nessa terra por acidente? E nós temos um pastor, um bom pastor, que fez um plano. Aleluia! Para que ele seja seguido. Se seguirmos o plano do nosso pastor, um planejamento para o nosso bom alimento, para onde devemos estar, por quanto tempo nos devemos alimentar daquela situação, estar naquela atividade. Aleluia! Nós devemos depois passar por outras situações, por outros lugares, para sermos ainda mais alimentados. Isso gera saúde. Amém? E o bom pastor faz esse plano. Ele faz esse planejamento. Aleluia! O pastor que nos inspirou para esse estudo, ele diz que ele fazia um plano, uma planificação. E eu creio que Davi também, por ser um bom pastor, devia fazer isso também. E quando ele fala que o pastor, ele guia, o bom pastor, que ele fala que aquele que guia pelas veredas da justiça, ele sabia do que estava falando. Porque Davi era um bom pastor, porque cuidava bem das suas ovelhas. Amém? Porque aí sempre o rebanho vai estar saudável. Aleluia! Não é maravilhoso? Sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós, que nos orienta e nos guia para o bom caminho. Aleluia! E aquele pastor que criava as ovelhas lá na área oeste da África, na África Oriental, melhor dizendo, e ele diz que fez um plano, ele começou com as ovelhas, mas ele traçou um planejamento, e aí ele andava com as ovelhas e dividia os lugares onde levava as ovelhas como se fosse um trevo. Uma hora para cá, mais perto, depois um pouco mais longe, depois para outro lado, um pouco mais perto, depois um pouco mais longe, mas depois para um outro lado, mais perto, mais longe. Para quê? Para que sempre a pastagem tivesse verde, para que sempre a pastagem tivesse saudável, para que a pastagem tivesse também tempo para se renovar e os animais ficassem sempre fortes. Aleluia! E ele diz que fazia isso porque era um trabalho grande. Imagina mover um rebanho de um lado para o outro, para conduzir as ovelhas para um outro lugar. Ele diz que fazia isso uma vez por semana. E era muito trabalho. Aleluia! Mas também o pastor, como eu falei na ministração passada, ele também tinha que conhecer o relevo, conhecer o ambiente, conhecer o lugar. Mas não basta só ele conhecer e uma vez nunca mais ir. Ele tem que ir lá sempre, ele tem que ver onde as ovelhas estão hoje, se alimentando para ver o nível da mata, da relva, do alimento, mas ele também tem que olhar para onde ele vai levar, para ter certeza que aquele lugar onde ele vai levar já está pronto, já está bem. E ele tinha que fazer isso várias vezes, não bastava largar um animal solto lá e daqui a pouco eu vou ver, daqui 2, 3 meses ele ia ver, não, ele disse que todo dia ele estava no campo. E uma vez por semana ele mudava o lugar, para que aquelas ovelhas estivessem sempre fortes, seguindo um planejamento. Aleluia! Sabe que Deus quer que a gente sempre esteja forte? A Deus quer que a gente esteja sempre bem alimentado e sempre nos conduz para recebermos do alimento que precisamos naquele momento. Aleluia! Sabe que muitas vezes para isso nós vamos para novos terrenos, nós vamos para novos caminhos. E muitas vezes as pessoas se assustam com o novo caminho. Aleluia! Mas sabe que ele descreveu aquele pastor, ele disse que quando ele estava num lugar e a relva já estava baixinha, a grama já estava, aquela vegetação já estava baixa, e ele conduzia a ovelha para um pasto novo, diz que a ovelha já saía pulando, saltitando. Sabe que nós seres humanos temos que parar com esse receio. Mas o novo é perigoso. Não, nós temos que nos alegrar e dar pulos de alegria que o Senhor está nos conduzindo para um novo lugar. Porque nesse novo lugar sempre vai ter um bom alimento. Aleluia! Se estivermos sendo guiados por Deus, que é o bom pastor através do seu Filho Jesus.
Aleluia. Não é por acaso que Deus não é por acaso que ele nos compara a ovelhas. Amém? Porque sabe que os seres humanos têm aqueles velhos hábitos, tem aquela sofisma, aquele pensamento enraizado, sabe que às vezes nos leva para danos e erros e problemas. Aleluia. E mesmo aqueles comportamentos e atitudes que nos mostram que estamos, ou que trazem consequências erradas, pessoas continuam andando. Sabe que nas Escrituras nós vemos a própria Escritura falando que tem pessoas que são teimosas, têm dificuldade. Olha o que diz lá no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 6. Abra lá comigo, Isaías 53, verso 6. Para a gente poder pegar esse texto e vermos a comparação de Deus conosco e com as ovelhas. Aleluia. Isaías 53, 6 diz assim: todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os seus caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. Deus ele vai nos guiar, vai nos ensinar os caminhos, mas sabe que tem pessoas que ficam andando no mesmo caminho, andando no mesmo erro, mesmo que traga desvantagem, mesmo que traga situações ruins. Aleluia. Mas sabe que nós que temos um bom pastor, temos que confiar nele. Aleluia. Às vezes é o orgulho, é às vezes a necessidade de se autoafirmar, não, porque eu sou, porque eu consegui, porque eu tenho. E às vezes nós ficamos presos naqueles mesmos caminhos errados, ou nos alimentando daquilo que nos traz danos ou que não nos alimenta mais. Aleluia. Não é maravilhoso o paralelo? Aleluia. Mas sabe que não deve ser assim. Aleluia. Sabe que às vezes esse nosso caminho, não, eu estou seguindo o meu caminho, eu estou seguindo na direção que eu acho que é melhor. Sabe que isso muitas vezes eu vou fazer o que eu quero. Eu não quero ser guiado, eu não quero ser instruído pelo Senhor, eu não quero ser corrigido, eu não quero ir para um novo. Isso quer dizer que quer às vezes ficar no ruim, quer ficar no velho que é ruim. Aleluia. Eu tenho minhas próprias ideias, tenho meus próprios pensamentos. Queridos, não deve ser assim conosco. Aleluia. Nós devemos agir segundo a palavra. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 14. Abra lá comigo Provérbios 14, 12. Eu estou lendo na versão transformadora. Amém? Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que a pessoa considera corretos. Porque eu sei que se nós tivermos essa consciência que o caminho é errado, a gente vai mudar. Mas tem caminhos que são errados e a gente acha que é certo. Mas o versículo continua dizendo: mas acabam levando a estrada da morte. No Provérbios 16 também tem exatamente o mesmo sentido. Eu li Provérbios 14 e 12. Há caminhos que a pessoa considera correto. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando a estrada da morte. Aleluia. Mas sabe que se nós seguimos o bom pastor, a orientação dele, o caminho dele, nós não vamos ser levados para a morte. Ao contrário. Aleluia. E eu posso citar esse texto de João, capítulo 14, versículo 6. Lembra o que Jesus disse? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho que Jesus nos dá, o caminho que Ele nos ensina a trilhar, e o alimento que Ele nos dá, é um caminho que nos leva à vida. E não há como chegar no Pai sem esse caminho. Aleluia. Ele disse, você conhece o texto, João 10, 10, ele diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. E por que muitas vezes as pessoas ficam escolhendo o seu próprio caminho, querendo sua própria direção? Aleluia. Mesmo que muitos digam, não, eu estou seguindo o caminho, na verdade, está se enganando. Aleluia. Porque os caminhos de Deus sempre vão levar à paz, à alegria, à justiça, a estarmos melhor. Aleluia. Mas sabe que muitas vezes nós resistimos a essa mudança. Aleluia. E isso nos faz passar por dificuldades. Aquela ovelha teimosa, orgulhosa muitas vezes, autossuficiente. Não, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso do pastor dando pitaco na minha vida. Eu não preciso do pastor mandando na nossa vida. Mas, queridos, o pastor que está sobre você, ele está querendo te conduzir para um lugar onde você possa ter uma vereda da justiça e possa estar num pasto verdejante. Aleluia. Não adianta seguir, mas é que eu vejo todo mundo indo por esse caminho. Mas sabe, nesse caminho que muitas vezes todo mundo está, é um caminho que leva à morte.
É um caminho que leva a consequências terríveis na vida da pessoa. Muitas vezes leva a destruição nos lares, sofrimento nas emoções, vidas destruídas, prejuízos financeiros. Aleluia! De pessoas, não, eu estou seguindo o meu próprio caminho, estou seguindo aquilo que eu acho que é certo. Mas se o caminho é certo de verdade, não deveria estar trazendo esses danos e prejuízos. Aleluia! Porque o caminho do Senhor nunca vai trazer danos. Porque Ele diz que Ele nunca acrescenta danos ou traz dores. Amém? Mas sabe, nós vivemos nessa sociedade cercada por opiniões, por situações e instruções, e pessoas querem seguir umas às outras ao invés de seguir o princípio da palavra. Às vezes é a ambição. Não, mas eu quero estar na posição, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. É bom desejar ter mais, mas isso não pode ser de uma forma egoísta. Aleluia! Que vai destruindo o caminho, porque muitas vezes ao chegar naquele lugar, que a pessoa diz, não, esse é o caminho, é isso que eu quero conquistar, e chega lá e está infeliz. Isso mostra que escolheu um caminho que não era o caminho de Deus, e quando chegou, porque foi lá e outras pessoas já estiveram naquele lugar, e já foi consumido, já foi desgastado, não tem o suficiente para a pessoa se satisfazer. Mas o caminho do Senhor, do nosso bom pastor, Cristo Jesus, é um caminho que sempre vai nos dar o alimento e tudo mais o que precisamos. Aleluia! Abra comigo um texto do livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Aleluia! Olha o que está escrito na versão transformadora. Depois chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, vou repetir. Depois chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Aleluia! Mas esse negócio de pegar a cruz, não, eu já estou na graça. Mas que nós precisamos negarmos a nós mesmos, negar a nossa alma, os desejos da carne, aleluia, aquilo que são concupiscências, que são as coisas ilícitas. Mas se não for para ter o que eu quero, eu não vou. Sabe que muitas vezes nós queremos o fast food de Deus, ou queremos que Deus se renda à nossa vontade. Mas sabe que a maioria das pessoas, quando nós perguntamos, você está seguindo os caminhos do Senhor? Vai dizer, não, está seguindo o seu próprio caminho. Não, estou seguindo o caminho do Senhor, estou sendo guiado por Deus, mas é pelos frutos que nós conhecemos. É pelo resultado que podemos observar, porque se somos conduzidos por Ele, sempre o resultado vai ser bom. Que muitas vezes aquela coisa, não, eu estou seguindo, está na mente, não está no coração e nem nas atitudes. Não está no comportamento, está só na boca e na fala, mas não está no coração. E o correto é falar o que está cheio no coração. Aleluia! De fato, são poucos que de verdade, seguem os caminhos do Senhor. Aleluia! Você está no meio de qual grupo? Do que segue a sua própria vontade ou que segue os caminhos do Senhor? Aleluia! Nós estamos seguindo Deus ou queremos que Deus nos siga? Aleluia! Diga assim, Deus é bom. Mas sabe que muitos crentes às vezes são teimosos, egoístas, e não querem seguir a palavra. Apresentamos a palavra e diz, não, mas não é bem assim. Não é exatamente como a palavra de Deus diz. Aleluia! Ele nos instrui, abandona o seu pensamento, suas razões, segue o mestre, segue a palavra. Aleluia! Jesus sempre ele falou, olha, tem um preço, tem um caminho estreito para me seguir. Aleluia! Ele mesmo pagou alto preço e se negou a si mesmo, as suas próprias vontades. Mas sabe que ele foi colocado num lugar. Um lugar maravilhoso, um lugar poderoso, onde não há mais falta. Aleluia! E isso precisa, o que isso diz para nós? Que temos que mudar algumas atitudes, alguns pensamentos enraizados para pensar segundo ele nos orienta na sua palavra. Sabe que não é comum isso acontecer, mas é o que é correto. Abrirmos mão dos nossos próprios entendimentos e pensamentos e adotar a orientação e os princípios do Senhor. Aleluia! E seguir nas novas direções, nos novos caminhos que Ele nos dá, caminhos que vão nos trazer benefícios, vida abundante, paz, alegria, saúde. Aleluia! Nada mais agrada a Deus do que alguém fazendo a sua vontade. Lembra quando foi dito lá pelo profeta Samuel para o rei, aleluia, Saul,
Ele perguntou, você acha que Deus se agrada mais do sacrifício ou da obediência? Nós sabemos que agrada muito mais o Senhor a obediência. Aleluia. E eu vou citar alguns itens, 7 itens, que nós precisamos observar para não estarmos andando nos nossos próprios caminhos, não estarmos andando para onde não tem um alimento bom e não estarmos andando onde o ambiente já está contaminado. Amém? Vou começar. Primeira coisa, ao invés de amar a mim mesmo, amar mais a Cristo e ao próximo. Lembra, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então, o máximo que eu devo amar o próximo é como a mim mesmo. Eu não posso amar o próximo mais, nem a eu mais do que eu amo a ele. Ele diz, ama o próximo como a você, mas eu devo amar a Cristo em primeiro lugar. Aleluia. E o amor que a palavra fala não é aquele amor sentimento, aquele amor emoção. É um amor que deriva, que é consequência de uma decisão. Da vontade, não, eu amo o Senhor, eu decidi amá-lo a Ele, eu decidi amar a sua palavra, amar aqueles que Ele colocou junto de mim, mesmo quando as emoções são contrárias, porque é uma decisão. Eu decidi abrir mão, entregar a minha vida a Ele. Não foi só a uma parte dela ou aquilo que me agrada. Aleluia. Lembra lá em 1 João, abra comigo lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. A palavra nos diz assim, 1 João 3,16, eu vou ler na versão transformadora. Sabemos que o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Como é que nós sabemos o que é o amor? De que forma nós sabemos que é o amor? Porque Jesus deu a sua vida por nós. Aleluia. E ele continua esse texto, ele não parou por aí. Ele diz, portanto, também devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos. Aleluia. Quer saber se você ama alguém? Quanto é que você tem se dado para o outro? Aleluia. No momento que eu tomo uma decisão de ajudar o outro, de fazer a vontade de Deus, ainda que me custe, assim eu estou expressando o meu amor por ele e amor por Deus. Aleluia. O amor é sacrificial mesmo. Ele é o contrário do egoísmo e do orgulho. Aleluia. Nós precisamos andar e sermos guiados nesse caminho. Aleluia. Porque esse é o caminho ou é a vereda da justiça. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. O segundo item, para nós estarmos atentos, para irmos para o caminho da vereda da justiça, é nós sabemos nos distinguir da multidão que vai para o caminho errado. É sabermos ser diferentes, não ficarmos indo como Maria vai com as outras. Ah, mas está todo mundo indo. Mas, queridos, onde é que está Cristo nos direcionando? Aonde está todo mundo indo ou Ele está nos direcionando para um outro caminho? Aleluia. É comum para a ovelha e para as pessoas esse instinto de unidade, de se juntar, de estar juntos. Mas, queridos, se esse caminho de estar juntos nos leva à morte, nos leva ao sofrimento, nós precisamos nos separar, ainda que isso possa resultar em críticas. Aleluia. Porque Jesus, ele se distinguiu da multidão. Ele não se comparou, ele não fez igual a todo mundo. E ele foi criticado por isso. Bem-vindo ao cristianismo. Aleluia. E ele achava que, muitos acharam que o caminho que Jesus propôs era um caminho difícil. Era um caminho que não agradava a alma. E de fato, não agrada a alma se nós não estivermos com a decisão de agradar o Senhor em primeiro lugar. Porque quando nós decidimos agradar a Deus em primeiro lugar, como nós agradamos a Ele e a vontade dEle é que a gente ande no caminho, na vereda da justiça, nós vamos gostar do caminho. Aleluia. Mas sabe que nós não podemos rejeitar a palavra, a verdade, só porque seremos criticados. Ah, mas é que eu vou sofrer consequências se de fato eu falar das coisas e seguir o caminho da verdade. Tudo bem, queridos. Há um preço para pagar, para sermos diferentes da multidão que está indo para o caminho da morte. Aleluia. Nós vamos para o caminho da vida. Amém? E sabemos que esse caminho, ainda que possa ter, a gente padecer uma situação, eu talvez não vou em todo lugar. Eu lembro de uma frase que eu vi no adesivo de um carro. É tipo assim, as boas moças vão para o céu e as moças más vão para qualquer lugar.
sabe que esse qualquer lugar é o inferno. Porque se não for para ir para o céu ou para estar numa vida plena com Deus, do que adianta estar indo para estar cheio de alegria temporária, passageira, no meio de um monte de gente? Aleluia! Sabe que isso só vai acrescentar dores, tristeza, peso, se nós não estivermos de fato, nos distinguirmos da multidão para seguir a Cristo. O terceiro item, para nós estarmos atentos, é lutar, sabe, não para os nossos direitos, mas pela palavra. Porque tem muita gente que está buscando sua autossatisfação, dizendo, mas é meu direito. Ah, não, mas eu tenho o direito disso. Mas e o sacrifício? Cristo não tinha nenhuma obrigação de sofrer o que sofreu e passar o que passou. Mas o direito dele era permanecer junto com Deus. Mas ele decidiu se sacrificar. Aleluia! Sabe, isso é negar a si mesmo. É não buscar o seu direito. É lembrar que nós não precisamos estar sempre à frente de tudo. Aleluia! Como eu falei, não é comum, não é normal isso acontecer. É colocar o outro em primeiro lugar, mas é o melhor. E é o que o Senhor nos instrui na palavra. Sabe que mesmo em casa, às vezes na família, as pessoas, não, mas esse é meu direito, eu sou mais velho. Aleluia, fala a Deus. Não, mas eu tenho direito a isso, eu tenho direito a essa parte da herança. Sabe, às vezes acontece no trabalho frequentemente, até na igreja. Aleluia. Mas sabe que a própria Bíblia nos ensina a não sentarmos nos primeiros assentos? Aleluia. É preferir ao outro em honra. Ah, mas isso vai ser humilhação? Não, é honra para você, que não se coloca em primeiro lugar, que coloca o outro em primeiro lugar. Aleluia. E é isso que agrada a Deus. E isso nos faz, queridos, quem tem esse sentimento de colocar o outro em primeiro lugar, nunca vai ficar magoado, ofendido, não vai ser entristecido, porque está fazendo não como se para alguém ou para agradar alguém, mas para agradar o Senhor. Aleluia. Nós não vamos ficar magoados com ninguém, porque sempre vamos preferir os outros em honra. Aleluia. E grande é a satisfação quando você honra o outro. Amém? O quarto item para nós estarmos atentos, para que possamos ser guiados na vereda da justiça, ao invés de ser o principal, o destaque, é nós ajudarmos os outros a serem destaque. Aleluia. É nós favorecermos o outro para que ele consiga ter um bom resultado. Aleluia. Sabe, nem todo mundo vai ser o carneiro-chefe no meio das ovelhas. Ou vai ser o chefe, o líder. Aleluia. Sabe que ser líder é uma questão como chamado, é um chamado que vem de Deus. Se a pessoa se promove, ela já está caindo. Aleluia. Eu estava vendo uma série do vídeo, que tem uma série passando sobre Michael Jordan, e o técnico dele no princípio da carreira estava tentando ensiná-lo a passar a bola para os outros. E ele era o melhor jogador, sem dúvida. E ele um pouco resistiu. Mas quando aconteceram algumas situações e ele teve que passar a bola, ele viu que o resultado ficou melhor ainda e puderam ser campeão. Quando ele era fominha, vamos dizer assim, eles não estavam ganhando campeonatos. Mas quando ele decidiu abrir mão da sua posição de destaque, da sua posição de liderança, ainda que ele era um líder, ele se tornou um líder mais forte e favoreceu muito as outras pessoas. Aleluia! E essa é a instrução de Deus. Se você estiver disposto a abrir mão dos seus próprios interesses para favorecer alguém, para ajudar alguém, certamente Deus está olhando e vai te levar para um lugar mais alto. Amém? O quinto item para estarmos atentos, para andarmos, sermos guiados na vereda da justiça, é parar de ficar culpando o outro. Aleluia. Culpando situações, culpando outras pessoas por situações. Ah, mas não, é porque não consegui por causa do fulano, ciclano. Seja grato. A gratidão. Sabe que quem não fica arrumando desculpa não, é muito grato. Mas se a pessoa fica toda hora arrumando desculpa, ela não se torna uma pessoa grata e não poderá seguir no caminho da vereda da justiça. Aleluia. Muitas vezes as pessoas ficam, mas é porque fulano, porque ciclano, porque meu chefe, porque o meu pastor, é porque a economia, por causa do coronavírus. Queridos, sejamos gratos por aquilo que a vida que Deus tem nos dado.
Deus nos dê uma vida boa, uma vida de paz, uma vida de alegria. Aleluia! Quando nós entendemos que Ele cuida de nós e que Ele é o bom pastor, nós não precisamos defender as nossas próprias razões. Nós podemos dizer, mesmo que eu coloque um outro, de preferência ao outro, eu sei que Deus tem o melhor para mim. E o que Ele tem para mim não vai ser tirado. O sexto item, prestarmos atenção, aleluia, é operar segundo a vontade dEle. É fazer segundo a vontade do Pai. É segundo a vontade das Escrituras, a vontade de Jesus. Aleluia. Cooperando para a visão dEle. Não querendo que Ele coopere para a nossa visão. Não querendo que os outros cooperem com a sua visão. Nós todos devemos cooperar com a visão de Deus, com o plano de Deus. Aleluia. Porque isso tem muito a ver com a nossa vontade. Aleluia. Sabe que muitas vezes, para se tornar um verdadeiro seguidor de Jesus, sabe, não depende da formação, não depende da estrutura, depende principalmente, em 90% dos casos, da nossa própria vontade de segui-lo, de obedecer. Ah, eu não estou obedecendo por causa disso, daquilo. Não, está obedecendo porque não está com vontade de obedecer. Porque quem tem convicção e a decisão de obedecer, obedece. Segue o caminho. Aleluia. Porque quando eu faço a minha vontade, eu lembro de um pastor que foi procurado por uma pessoa que disse assim: pastor, como é que eu faço para fazer a vontade de Deus? Ele disse: simples, é fácil. Como assim é fácil? É fácil, não faça a sua. Aleluia. Quando aprendemos a fazer a vontade de Deus, a cumprir o plano dele, a cumprir a vontade, a orientação dele, da palavra, queridos, muito mais estamos andando e avançando na vereda da justiça. E por último, como sétimo item, aleluia, é escolher o caminho. Aleluia, que ele me pediu, que ele te chamou. Sabe que para cada um de nós tem um chamado. Sabe que, mas é que eu não sei o que é. Bom, tem um direto que desse ninguém vai dizer que não pode saber ou porque não tem o chamado, que é o chamado para a reconciliação do perdido para com Deus, do mundo para com Deus. Queridos, seguir diretamente a direção da palavra. Aleluia. Isso é ser guiado na vereda da justiça. Quando ele diz, nem deis lugar ao diabo, não precisamos orar, temos que seguir. Quando ele diz, ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é só fazer. Aleluia, é só seguir. Onde ele me diz para ir, eu vou. Se ele te diz para ficar, fique aqui. Se ele diz para ir para lá, vá para lá. Se ele diz para fazer aquilo, faça. Se ele diz para falar com aquele, fale. Aleluia. Não, mas é que eu não sei se eu vou conseguir falar. Moisés também achava que não conseguia. Mas Deus o capacitou e colocou gente junto dele para que ele conseguisse. Sabe que ele sonda o nosso coração e ele sabe como nós reagimos quando ele nos instrui. Sabe aquela instrução que vem do Espírito? Vem da palavra e vem do Espírito. Quer dizer, ele sabe se nós resistimos ou se obedecemos. Nós devemos responder rapidamente, obedecer rapidamente. Aleluia, porque é isso que ele espera de nós. Amém? Uma vontade de fazer segundo ele nos instruiu. Aleluia, porque nós vamos agradar a ele, que é o bom pastor. É para ele, por ele que nós existimos. Aleluia. Nada vai ser pedido a nós que nós não possamos realizar. Não é que ele me pediu uma coisa que eu não sou capaz. Se ele te pediu, é porque você é capaz. Amém? Mas é que eu tenho que fazer uma coisa, ele vai te capacitar. De fato, ele já te preparou para fazer o que ele te chamou para fazer. Amém? Porque se dependêssemos só da nossa habilidade, só daquilo que aprendemos no natural, nós não poderíamos fazer metade ou quase nem 10% do que é o plano do Senhor para essa terra. Amém? Abra comigo mais um texto, e a gente já está encerrando, em Atos capítulo 5, versículo 32. Aleluia. Olha o que diz lá. Atos 5, 32. Somos testemunhas destas coisas, assim como também é o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. A quem Deus dá o Espírito Santo? Aquele que obedece. Então, se eu recebo a orientação do Espírito e sigo a orientação do Espírito, ele vai falar mais comigo. Ele vai me orientar ainda mais, porque ele dá o Espírito Santo a quem obedece. Se ele nos dá uma instrução e a gente começa a resistir e começa, não sei, não é bem por aí, ele não vai nos dar novas instruções até que a gente obedeça aquela que já ouviu. Aleluia! Porque ele é o que faz
tudo em nós. Eu quero encerrar com esse texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. E eu quero encerrar e vamos orar com esse texto. Pois Ele é quem opera em nós. Diga assim, opera em mim. Tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Vamos andar nas veredas da justiça, guiado pelo Senhor, pelo seu Espírito. Amém? Deixa eu orar com você, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo teu Espírito que nos conduz em triunfo. Obrigado porque a tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, porque podemos ser guiados na vereda da justiça, que o Senhor mesmo estabeleceu por nós, e viveremos sempre um dia a dia, os dias, todos eles, abençoados aqui nessa terra, porque temos um bom pastor que cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eita, que bênção. Queridos, até o Salmo 23, verso 4. Fica ligado, se prepara, a gente vai retomar para falar sobre o versículo 4 agora. Amém? E eu desejo que você escute todos os versículos e seja abençoado. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.